Oi, tudo bem? Você já fez uma consulta odontológica e sabe que precisa realizar enxerto ósseo e tem dúvidas ainda sobre esse procedimento? Qual é o passo a passo? Como funciona exatamente? Pois fiz um vídeo exatamente sobre isso para você. Vem comigo! Então, como que o paciente chega na clínica e nós sabemos que ele precisa realizar enxerto ósseo? Como que a gente pode dar essa notícia para o paciente? Então, vou te mostrar um caso clínico para você ter uma ideia de como isso funciona clinicamente dizendo. Esse daqui é um raio-x, o qual é o exame inicial para podermos avaliar essa necessidade de enxerto ósseo. É claro que também tem a avaliação clínica, onde a gente pode clinicamente perceber a necessidade, mas os exames radiográficos, eles compõem essa necessidade. Então também a tomografia é um dos exames que vai me comprovar a necessidade de enxertos em algumas regiões. Esse paciente, por exemplo, a gente percebe a necessidade de enxerto ósseo nas regiões posteriores, na parte de trás da maxila, que é a parte de cima, onde o paciente usa a dentadura há muito tempo, ficou sem os dentes. O organismo da gente, ele entende que onde não tem mais dente, não precisa mais de osso e começa um processo para eliminar. E na parte de cima isso se agrava por conta de uma região que nós temos no nosso rosto, que é o seio maxilar, aquela região onde geralmente as pessoas têm sinusite. Então o ar ele entra pelo nariz, passa por essa região de seio maxilar onde aquece e filtra o ar e daqui vai para os pulmões. Quando o ar entra nessa cavidade, ele empurra o nosso osso. Então nós temos duas ações acontecendo. A do próprio organismo, que entende que não precisa mais de osso e começa um processo de afinar e subir o osso. E aqui dentro o ar empurrando esse osso para baixo. E por isso então o osso do paciente vai começando a ficar fino e baixinho. E aí entra a necessidade do enxerto ósseo. E a gente sabe que antigamente os enxertos ósseos eles eram muito traumáticos e por isso tantas pessoas hoje têm medo do enxerto. Agora que você já entendeu como nós identificamos e o porquê você precisa do enxerto ósseo, eu vou mostrar na prática como funciona. Então vem aqui comigo acompanhar essa imagem. O paciente que perdeu um único dente aqui como exemplo, nessa região aqui da parte do fundo, que lembra que eu expliquei no vídeo anterior, nós colocamos o osso de laboratório. Nesse caso, a gente não precisa tirar de nenhuma parte do paciente. E esse osso ele vai ter um tempo de cicatrização para que depois eu possa colocar o implante e o dente em seguida. Bacana o vídeo, né? Mas e agora no seu caso? Você tem a perda de um dente, de vários dentes? Eu vou te explicar caso a caso para você entender melhor. Então eu tenho um exemplo aqui de um paciente aqui no raio-x que nós detectamos a falta de osso na parte de cima. Então ele perdeu todos os dentes lá há 15 anos atrás, teve toda aquela perda óssea que eu expliquei no vídeo anterior. E aqui a gente identifica a necessidade de enxerto ósseos na parte de trás. Então aqui nós precisamos devolver osso para esse paciente. O osso que nós utilizamos hoje é esse daqui, olha. É um biomaterial. Ele é um osteoindutor, osteocondutor e osteoformador. Este osso ele vai induzir o seu organismo a formar osso novamente onde você perdeu. Então é bem fácil e ele tem um tempo para isso. Então, em média, 8 meses para que seja formado novamente o seu próprio osso. E é bem interessante que depois desse tempo, a gente não encontra mais esse pozinho na sua boca. E a gente vai encontrar o seu próprio osso para que daí então possa ser realizado o implante dentário no local. Em alguns casos, nós podemos usar o enxerto ósseo e o implante junto, para que eles juntos cicatrizem e assim pode ser com menos tempo de espera para você, para a recuperação do seu caso. Então cada caso é um caso e a gente sempre diz que é por isso tão importante a avaliação. Nesse caso aqui eu tenho para mostrar para vocês, por exemplo, a perda de um único dente. E olha lá a região do seio maxilar que eu expliquei para vocês inicialmente que ele empurra o osso. Então ele desceu essa região mais branquinha que a gente vê aqui, olha, é a simulação do seio maxilar que desceu. Então a gente percebe que só tem um pouquinho de osso. Então eu preciso levantar essa região colocando o osso de laboratório
Aqui é onde desceu para que eu consiga colocar um implante dentário que é bem maior, geralmente o tamanho da raiz do dente ao lado. E aí eu tenho então osso suficiente para realizar o seu implante dentário com segurança. Esse caso que eu mostrei inicialmente do raio-x do paciente que perdeu todos os dentes há bastante tempo atrás, olha como que fica depois com os implantes dentários. Então esse é um caso onde nós colocamos o enxerto ósseo na parte de trás e aí foi possível a realização dos implantes. Esse paciente fez implante embaixo e fez implantes em cima, então ele tá com todos os dentes novamente na boca dele de maneira fixa, definitiva. Esse exame é exatamente esse tratamento aqui que ele tem. Então devolve todos os dentes com alguns implantes na parte de baixo e na parte de cima é a mesma coisa. Então, quanto custa, quanto tempo demora, isso varia bastante de paciente para paciente, né? Então, tem os casos que demoram 8 meses, tem casos que demoram 6 meses e casos que podem ser resolvidos com enxerto e implante junto. Tá vendo como que é bacana a gente se informar sobre o enxerto ósseo? E às vezes, muitos pacientes têm o trauma porque antigamente a gente tinha que usar osso do ilíaco, osso da cabeça para colocar na boca e isso já não existe mais. Então, esse é o seu caso? Você precisa realizar implantes? Quer saber algo mais sobre o enxerto ósseo e os implantes dentários? Deixe os seus comentários aqui embaixo, deixe o seu telefone, deixe eu quero. Tem também o nosso telefone aqui. A gente vai fazer questão de te atender e tirar todas as suas dúvidas. E aí, vamos descobrir juntos se o seu caso é para enxerto ósseo? Te espero aqui. Até mais. Tchau, tchau.